Olá, eu sou Silvia Menezes, estou aqui com você mais uma vez no Brumas Reveladas. E hoje nós vamos falar sobre ciganologia. Sim, e o que isso significa? É um estudo do povo cigano. Mas, Silvia, nós já sabemos muito sobre o povo cigano. Você nem imagina o quanto você vai saber hoje comigo. Onde começou o povo cigano? Quando a maioria das pessoas fala assim, o povo cigano começou na época na Índia, na época mais antiga, mas vai além disso. Ela começou na época de Rama, 47 mil anos antes de Cristo. Se eu não me engano, 23 a 400 antes de Cristo, para ser precisa. Foi quando começou, no reino de Rama, o conhecimento desse povo cigano. Por que eles têm tanto conhecimento assim? Porque eles foram um dos povos que dominavam as artes ocultas, que era revelada apenas a sacerdotes. Nesse período, o povo não tinha mal direito a ler, quanto mais a ter esse tipo de ideias. Então o povo automaticamente foi recebendo as informações de um reino muito antigo. Sim, eles são os remanescentes diretos desse conhecimento da Lemúria e da Atlântida. Esses são os povos que foram contatados antes do dilúvio, antes daquela grande catástrofe universal, onde nós caímos no esquecimento completo do que se passou antes disso. Porém, alguns sobreviveram. E esses que sobreviveram, como o povo cigano e o reino de Rama, eles tiveram condições de salvar, seja de forma verbal, seja de outra forma, os conhecimentos que vinham contidos no templo. Os tais conhecimentos das brumas. Dentre esses conhecimentos, que é um bem simples, é que os próprios ciganos, eles acreditam e trabalham com essas forças elementares, que para nós são lendas, mas que o Ocidente foi privado devido à cultura e ao domínio da igreja, digamos assim, que não aceitava esse tipo de educação religiosa, de comportamento. Tanto que os ciganos, quando vieram para a Europa, muito tempo depois, eles foram tratados como inimigos da igreja. Por quê? Porque eles iam contra tudo que a igreja processava até ali. A doutrina não permitia que aquele povo viesse com algo que não estava escrito na Bíblia. E principalmente, que conhecimento é esse que nós não temos e vocês têm? Que é um grande problema até hoje, é a pessoa não aceitar que alguém pode ter mais conhecimento por algum motivo, ou porque estudou mais, ou por menos, ou porque aquele conhecimento já lhe é contido, e alguns não aceitam. Então, toda vez que a humanidade se depara com uma cultura que ela
seja mais avançada, ela tem uma saída, que é a destruição da cultura antiga. Ou assimila e torna para benefício próprio aquele conhecimento do qual ela não possuía. E os ciganos, eles tinham esse conhecimento, esse domínio. E ali eles viviam como povo nômades exatamente por isso, porque fora eles não terem um alimento, eles não terem um local próprio para ficar, eles sofriam uma grande perseguição, porque eles eram detentores exatamente de um conhecimento oculto que todos queriam. Mas ninguém quer falar e nem quer pagar o preço por esse conhecimento. E isso foi ao longo de séculos e séculos, até o século XV, quando os ciganos realmente deixaram o Oriente, não todos, mas essa cultura invadiu a Idade Média, né, século XV, e eles começaram a se espalhar pela Europa. E eles começaram a perseguições, e o povo foi obrigado a ser nômade, porque caso eles não fossem, eles seriam perseguidos. E o que acontece foi que assim foi feito até 1971, quando houve um grande congresso na Inglaterra e o povo romani conseguiu estabelecer um hino e uma bandeira. Esse hino e essa bandeira, se eu não me engano o nome do hino é Djelen, acho que é isso, Djelen, e ele que foi escrito por um homem que sofreu nos campos de concentração. Era um cigano sérvio que sofreu nos campos de concentração durante a Segunda Guerra. E ele canta exatamente sobre esse sofrimento e toda o holocausto daquele povo, que se fala muito que o povo judeu foi massacrado, mas pouco se fala desse povo esquecido, que também foi massacrado durante a Segunda Guerra, e morreram muitos povos ciganos durante o Holocausto. E ali eles estabeleceram esse hino, Djelen Djelen, e uma bandeira. E essa bandeira, ela é representada pela cor azul do céu, da terra o verde, e uma roda, que é exatamente a peregrinação desse povo. E hoje ele já tem, porém é bem legal ressaltar que muitos povos ciganos, muitos acampamentos não aderiram a essa bandeira, porque eles acreditam que cada grupo, cada, digamos assim, congregação, né, ou grupos de ciganos deveriam escolher a sua própria bandeira. Então, quanto a isso, eles ainda não têm um consenso formado, tá? Mas essa bandeira existe, é uma referência, e foi nesse congresso que foi estipulado um posicionamento sobre isso. Bem, continuando o nosso próximo bloco, nós vamos falar sobre a espiritualidade cigana. Para os ciganos, eles cultuam a dois deuses, digamos assim, tá? Que seria a deusa da terra, né? E seria Belrama. Beltahama é um deus que eles
cultuaram no início, no preceito indiano ainda. Mas quando eles aderiram às coisas que são ocidentais, digamos assim, Santa Sara foi acrescentada a essa crença como a deusa protetora, na substituição da deusa protetora. Porque a religião cigana, vamos deixar bem claro aqui, muitos vão dizer assim, mas a religiosidade, a espiritualidade dos ciganos começou dentro das tendas de Umbanda, porém, vamos conversar sobre isso. Os deuses que os ciganos seguem são de qualidade católica, tá? É muito comum se ver ciganos nas igrejas católicas aqui, descalços, porque é solo santo, frequentando ou em pé em algum lugar, porque eles cultuam religiosamente o que eles assimilaram dos povos cristãos, tá? E a devoção imensa que eles têm a Santa Sara, que não é questionável, é notório. Mas então, de onde saiu essa linha de ciganas que acontecem em outras denominações, né? Bom, é bem delicado para se falar sobre isso. Mas nas religiosidades que falam sobre essas entidades das linhas dos Exus, né? Das ciganas que são ligadas a essas entidades e a essa religião em si, elas foram aderidas na linha do Exu por aquela religião. Mas não é a religião que os ciganos seguem. Ok? Vamos deixar isso claro? A religiosidade, a espiritualidade dos ciganos está ligada à sua ancestralidade, ok? Aos seus ancestrais e às coisas das divindades naturais da Terra, de Gaia, dos ciclos lunares, dos ciclos solares. Tem a ver com Saturno, tem a ver muito mais com a astrologia e elementos e elementares do que devas. Eles estão ligados a devas, a sereias, a água, aos elementos naturais. Lembra que eu falei no outro bloco que eles vêm com um conhecimento que vem antecedendo ao dilúvio, o conhecimento do povo? Então eles têm aquele conhecimento que nós esquecemos, nos foi tirado isso, que é o conhecimento dos primórdios, tá? De tudo aquele onde se vivia esses seres elementares da água, do céu, do ar, os 4 elementos da terra. É nisso que o povo cigano acredita. Já quem segue a linha dos Exus segue uma linha diferente, tá? Não é a mesma linha que os ciganos seguem. Silvia, você está querendo dizer que o cigano não acredita nas coisas que aquela religião passa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo deixar claro a separação de ideias.
as linhas do Exu, suas feiticeiras, bem como toda a linha de orixás, eles vêm de uma outra cultura. Que porque os ciganos mexem com esta área, lembra que eu falei que é incorporado o conhecimento conforme aquele povo vai passando, do mesmo jeito que ele assimila a informação de um povo, o povo daquele local também assimila a informação dos ciganos. Mas eles têm crenças distintas, ok? Então vamos deixar bem claro. Cigano se orienta pela ancestralidade e a natureza e as coisas dos devas. Enquanto que estas partes espirituais, umbandista, candomblessista, já seguem uma outra linha de orientação que não é a deles, mas que foi incorporada à religiosidade deles, ok? Então, os ciganos passaram a aceitar que essas nomenclaturas fossem dadas referindo-se a ciganos, porque essas tiçaras, como são chamadas, que existem, muitas destas tiçaras, como eles chamam, ajudam aos próprios ciganos. Tem muitas delas que fornecem alimento, ajudam com cestas básicas, ajudam até com quantia, ajudam de alguma forma aquele grupo que ali está naquele período a se manterem. É como se fosse uma troca. Eles recebem uma troca e em troca há sempre essa união de força, que seria o quê? Não me importo de você usar, como o povo cigano trabalha com vocês, e vocês também não se importam em nos ajudar, digamos assim, de alguma forma. É uma troca. Eles sempre, ao longo do tempo, viveram com essa ajuda mútua, tá? Sempre levando em consideração que a sua cultura continuasse intocável. E essa espiritualidade que os ciganos possuem, elas fazem com que muitas pessoas confundam essas duas situações, tá? Os ciganos, eles moram em seus acampamentos, eles têm uma vida normal. Nos seus acampamentos eles lavam, passam, cozinham. As ciganas tratam dos seus alimentos, o homem trata de ir à cidade comprar mantimento, buscar os auxílios, resolver, vender, comprar. É uma vida normal de qualquer pessoa. Mas o que vocês têm que levar em consideração é que a forma de vida deles é sempre em adoração e agradecimento, tá? Eles deixam a espiritualidade deles fluir de forma muito forte através da dança, da canção, da alegria. Tudo é sempre uma festa, tá? Porque é sempre motivo para agradecer. E uma das coisas que eles costumam fazer é criar agradecimentos através dos seus rituais e das suas festas, tá?
Então, eles têm 5, digamos assim, festas principais. Fora, lógico, a mudança de lua, nós temos vai ter uma dança, ali se conta histórias, se canta, se dança, se faz comidas. Mas existem 5 rituais que são assim fundamentais para os ciganos. Seria o do nascimento, seria o da menarca, seria o casamento, seria o da pomana. Então, na verdade, seria e o quinto que seria o de Santa Sara. Desculpe. Um rito de Santa Sara é uma festa que é em maio, dia 25 de maio, e é uma festa de adoração, de agradecimento, de alegria, de satisfação pela vida. Vamos falar de cada rito agora no nosso próximo capítulo. Esteja comigo. Venho Brumas Reveladas para você.